A fome não é algo que simplesmente grita no seu estômago por uma falta de alimento. A fome também pode reconstruir uma cidade, estipular uma crença, mover um personagem, construir plots, motivações, aspectos narrativos socioculturais de toda uma existência humana, geográfica e política. Quer então ver como utilizar desse aspecto tão inerente da existência humana em uma construção de universo? Então sim, bora! Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é a Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje irei falar um pouco mais sobre essa necessidade fisiológica chamada fome. A fome é um aspecto que muitas vezes os criadores de mundo, e no caso muitas vezes os escritores, escritoras, mestres, colocam a fome como um pano de fundo. Às vezes colocam como uma característica de uma cidade onde os jogadores vão passar. Ou simplesmente colocam todo o pano de fundo de trás de uma história para motivar um personagem a sair da sua zona de conforto e ir atrás da sua grande busca pelo cálice de ouro, utilizando aí em diversos exemplos narrativos. Porém, a fome, ela tem a capacidade de moldar todos os aspectos do world building e, com certeza, todos os aspectos narrativos e os filtros que esses personagens vão estar de acordo com essas necessidades. Então, se você gosta desse tipo de tema e que você quer deixar simplesmente as suas histórias não apenas com um fator de motivação, mas muito mais construção e muito mais profundidade, fica até o final, porque com certeza você vai aprender muitos aspectos e aspectos profundamente relacionados e profundamente intrigados sobre esse aspecto de fome. A fome ocupa o nível mais profundo da existência humana, as necessidades fisiológicas. Esse nível é o alicerce da sobrevivência. Quando ele não é entendido, todas as outras camadas, segurança, pertencimento, autoestima, autorrealização, deixam de ser prioridade. No world building significa que a sociedade ameaçada pela fome tende a reorganizar as suas estruturas, valores e comportamentos para garantir o acesso ao alimento. Um bom exemplo é o The Walking Dead, onde a busca por comida redefine o que é moralidade, pertencimento e segurança. Em Os Miseráveis, de Victor Hugo, o simples ato de Jean Valjean roubar um pão se torna o ponto de virada de toda a sua vida e demonstra como a fome pode reconfigurar escolhas éticas e destinos. Quando você integra essa camada fisiológica ao mundo, já estabelece a base emocional e social que motivará culturas inteiras. Quando a fome é literal, ela altera corpos, mentes e comportamentos. Personagens podem agir por desespero, se tornar mais agressivos ou desenvolver apatia. Em The Road, a falta extrema de recursos cria uma atmosfera de desumanização e luta brutal pela sobrevivência. Em Náusea, do Vale do Vento, a ameaça tóxica aos ecossistemas coloca populações inteiras à beira da fome, transformando a protagonista em uma defensora da restauração ambiental. Ao retratar a fome concreta no seu cenário, você cria uma tensão narrativa orgânica e motiva jornadas significativas, desde uma simples busca por comida ou até a luta pela preservação de um modo de vida. Já existe um vídeo já um tanto passado que eu falei sobre a pirâmide de Maslow, que a pirâmide de Maslow fala sobre a pirâmide da prioridade, onde o aspecto mais profundo e mais base é a necessidade fisiológica. Se por acaso você sentir fome, você não vai estar preocupado com a sua segurança. Você não come. Você não está preocupado com os seus sonhos, porque você não come. Você não está preocupado com a sua evolução espiritual, porque você não come. Então, quando a gente fala sobre essa necessidade da restabelecimento desse alimento propriamente dito, você pode buscar todos os aspectos que vão converter a sua humanidade em um aspecto muito mais animalesco. Quando a gente vê criaturas com fome,
animais irracionais perante ao seu espectro de fome, você percebe que todos os seus instintos ficam muito mais aguçados, a sua necessidade de sobrevivência fica muito mais ativa. Então é interessante porque o aspecto fome pode muitas vezes reconfigurar, como já foi colocado tanto em Walking Dead como também em Os Miseráveis. Você percebe que isso vai mover não apenas o personagem, mas sim a reconstrução dos aspectos em volta. Não importa se estamos falando sobre cultura, sociedade, política, economia, fator mágico, ou a fome concreta ou a fome abstrata. Se o ser humano ou a criatura sente fome, ela busca toda a sua essência de sobrevivência e não importa o que ou o que for. Tanto que, obviamente, existem diversos aspectos religiosos, como a gente vai abordar futuramente também nesse vídeo, mas quando a gente fala sobre uma fome profunda, muitas vezes a gente consegue pôr para fora a verdadeira realidade daquilo que o governa. A gente fala sobre a principal regra que diz que quer mostrar a verdadeira natureza de uma pessoa, dê-lhe poder. Só que no caso, a gente quer conhecer uma verdadeira essência, se a pessoa ela é necessariamente boa, a fome vai gerar algumas ações e algumas motivações que comprovam isso. Se a pessoa é gananciosa, no primeiro aspecto de fome, isso também vai mostrar isso. Tanto que, como foi mostrado, por exemplo, no Walking Dead, se você tem essa escassez de alimento, vamos agora ver quem vai comer. Quem define aquela pessoa que tem o poder, juntando o poder com a necessidade, e aí, quem come? A fome não existe no vácuo. Ela está profundamente ligada à forma como a sociedade distribui recursos. Em mundos com segregação de classes, castas ou espécies, a fome pode ser uma marca visual da opressão. Em Parasita, por exemplo, a disparidade de acesso à comida evidencia desigualdade e cria tensões sociais intensas. Já em Jogos Vorazes, a fome é institucionalizada. O Distrito 12 vive uma miséria enquanto a capital ostenta abundância, criando identidades coletivas completamente diferentes. No seu cenário, populações famintas podem desenvolver culinárias improvisadas, tradições de sobrevivência e até movimentos sociais baseados na necessidade da igualdade alimentar. A fome, nesse nível, não é apenas a falta de comida, é a falta da dignidade e do lugar no tecido social. Então, quando a gente fala sobre sociedade, a fome dentro de uma sociedade, podemos então abordar realmente nesses dois aspectos. Podemos colocar a fome como simplesmente uma segregação ou uma fome institucionalizada. A fome por segregação acontece simplesmente como um aspecto diretamente relacionado ao preconceito. Se por acaso você quer trabalhar o preconceito dentro da sua narrativa, a fome é um aspecto bem interessante a ser abordado. Por quê? Já que a fome é uma necessidade fisiológica, se você faz com que o outro sinta fome dentro de um âmbito tão intenso, fazendo com que ele desapareça devido a essa fome, você está meio que jogando um pano por cima do seu preconceito, dizendo que não existe recurso suficiente para todo mundo. Mas se no caso você vai colocar dentro da sua sociedade, qual o aspecto de prioridade? Aquele ou aquele outro? Ser algo miserável faz com que isso torne muito mais intenso. E quando a gente fala sobre uma forma muito mais institucionalizada, a ideia aqui é você entender como que você vai utilizar da construção da sua sociedade e quais vão ser as peças que você vai mover. Vou mover de uma tal forma que aqui quero gerar aspectos econômicos, aqui quero gerar aspectos religiosos, aqui eu quero gerar aspectos culturais. Então aqui na construção da sua fome social, se você simplesmente quiser trabalhar essa parte mais de pontual, onde o preconceito, a segregação, o racismo, a xenofobia, todos esses aspectos negativos você pode jogar para esse canto, colocando a fome como principal marca desse aspecto que você quer colocar. Porém, se você quer usar a fome como uma construção social e pautar a sua cidade simplesmente nesses parâmetros,
colocar a fome onde vou ser colocada aqui, devido a um fator social que eu quero desenvolver como uma obra, ou como todo o cenário que eu vou constituir, perfeito. E, obviamente, como foi colocado, simplesmente utilizar a fome como um pano de fundo, tudo bem. Porém, se você entrou nesse vídeo, você quer saber como aprofundar isso. Por isso, quando você for colocar a fome em um nível mais de institucionalidade, pense como essa sociedade vai se desenvolver e quais seriam as ferramentas, tecnologias, aprimoramentos, gambiarras, formas de vida para que seja poder sobreviver. Tanto que, por exemplo, também quando acontece em Arcane, toda aquela parte mais do submundo de Zaun foi desenvolvida acima dessa necessidade, que, por exemplo, pode ser a fome. Toda cultura transforma a alimentação em símbolos. Quando a comida é escassa, esses símbolos se intensificam. Povos podem criar rituais para cada colheita bem-sucedida, narrativas míticas explicando períodos de abundância e tabus alimentares que surgem como mecanismos de controle ou preservação. Em Viagem de Chihiro, a comida simboliza não apenas nutrição, mas conexão espiritual e identidade. Quem come o alimento dos espíritos passa a fazer parte dele. Em Duna, a água, que é equivalente à comida entre aspas aqui em Arrakis, se torna sagrada, moldando cerimônias, hierarquias e modo de vida. Ao construir o seu mundo, pense em festas sazonais e na importância de dividir o alimento ou no impacto emocional de perder colheitas que sustenta um povo inteiro. Vamos agora trabalhar a questão da fome cultural. E o interessante daqui é você entender qual é o ponto pivotal. E o ponto pivotal é a palavra-chave simbolismo. O simbolismo é o principal ponto que você vai desenvolver quando você quiser trabalhar a fome ou a escassez como algo mais cultural. Você pode simplesmente colocar que, devido a fatores religiosos, porque na cultura ela está abordando diversos pontos, apesar que eu vou separar religião, mas se você quiser colocar como a deusa da colheita ou o deus da colheita, ele está diretamente relacionado à sua cultura, os seus rituais, ou no caso, sempre agradecer antes de comer. Nós temos o clássico bater as duas mãos e agradecer pela comida. Temos orações de agradecimento pela comida aqui no Ocidente também. Então você percebe que a alimentação ela está diretamente relacionada a diversos fatores. E o que comer e o que não comer também podem ser considerados tabus. E o interessante é que, caso você queira trabalhar o veganismo, o carbonismo, ou sei lá, ou qualquer outro aspecto de alimentação que você quiser colocar, aqui que você vai abordar. Tanto que pessoas colocam que qual é a diferença entre você comer um cachorro e você comer uma vaca? É o seu símbolo emocional. Porque quando você observa aquele animal e você cria uma emoção sobre ele, você não vai se alimentar daquilo, porque aquilo vai ferir a sua questão muito mais emocional do que a sua função necessariamente alimentícia. Algumas pessoas consideram que, em momentos de escassez, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, aconteceu de se alimentar daquilo que pudesse ser alimento. Vacas, porcos, cachorros, gatos, ratos, insetos. Então a fome, como já disse lá no começo, é uma necessidade fisiológica. Que isso você pode colocar que se alimentar de alguém de alguma coisa vai relacionar diretamente com o que pode e o que não pode. Da mesma forma que a gente tem toda essa função emocional para com o nosso pet, nunca me alimentaria de um cachorro e de um gato. Porém, me alimentaria de um porco, de uma vaca, de um cervo, de um golfinho. Porque eu não tenho essa aproximação emocional que eu tenho com esse animal. E a gente pode até extrapolar com a alimentação humana. Em algumas culturas, o canibalismo é algo que é necessário. Onde você, ao fazer uma conexão com uma outra pessoa, depois de X ou Y, você gera tudo isso. E quando você fala de um mundo ficcional, principalmente em ambientes de fantasia, se você converter, no caso, as viúvas negras, os louva-deuses ou diversos outros insetos, que o processo de acasalamento é a morte do macho para virar alimento para a fêmea,
e alguns machos e fêmeas, pais, são os primeiros alimentos dos seus filhotes, estamos falando de um padrão cultural, onde eu dou a minha vida para se tornar alimento, ou eu dou a minha vida para agradecer ao alimento, ou eu sacrifico X ou Y. Nós temos que amolar um cordeiro para que tal coisa aconteça. Então você pode colocar diversos aspectos culturais, desde coisas pequenas como um agradecimento, ou o que pode, o que não pode comer, ou até mesmo os rituais e simbolismos, o que a sua sociedade considera como positivo e negativo sobre a relação de o que comer. E você passaria fome a partir desses simbolismos criados pela sua própria cultura? Governos, impérios e reinos podem usar a fome como ferramenta geopolítica. Cerco militar, tributação abusiva, controle das rotas comerciais e até destruição intencional de terras férteis são mecanismos que aparecem tanto na história real quanto na ficção. Em Star Wars, o bloqueio comercial da Federação é um exemplo de como o controle de recursos essenciais move conflitos. Em Canção de Gelo e Fogo, vários cercos prolongados colocam cidades à beira da fome, influenciando desde acordos políticos até a moral dos exércitos. Por outro lado, a fome também gera resistência, rebeliões rurais, facções revolucionárias e migrações massivas são respostas naturais à opressão alimentar. Aqui agora vamos falar principalmente de conflito e controle, que é o principal ponto de debate quando falamos de fome política. E é interessante porque não apenas como foi mostrado a partir de cercos ou até mesmo controle da população, você pode simplesmente colocar isso como um ato de ação e um ato de reação. Cercos podem acontecer tanto para controle quanto para a possessão. Ou seja, a fome dentro do aspecto político está muito mais relacionado com motivação, ação e reação. São os 3 pontos mais importantes quando você quer abordar a fome, principalmente nesse âmbito político. A fome simplesmente é um aspecto, como eu já disse e vou frisar, uma necessidade fisiológica. E a partir dessa necessidade fisiológica, você vai encontrar diversos pontos acima, dentro da pirâmide das prioridades, que é a pirâmide de Maslow, e você pode ir em busca de X, mais para cima, você utiliza dessa motivação, dessa movimentação da base para cima em busca de. Então, se você quer segurança, você vai buscar alimento para ter segurança. Se você quer prosperidade, você vai buscar alimento para ter prosperidade. Ou seja, quanto mais você quiser mover o seu personagem para frente, a fome é algo interessante. Não apenas a fome concreta, como eu estou trazendo para vocês, como a fome abstrata, que vai ser o último tópico abordado aqui hoje. Porém, a fome é um aspecto de motivação, ação e reação. Então, se você quiser fazer com que algo aconteça, gere um aspecto de fome. Ou simplesmente seja o ambiente, ou seja a motivação faminta desse aspecto político. Claro, você pode usar isso simplesmente como uma necessidade, uma motivação, ou a principal plot da sua história. Você não, agora você sim. Ou você sim, e agora você não. Então antes você comia, agora não come mais. Agora você não comia, agora você come mais, ou vice-versa. Então o interessante é que a alimentação vai gerar essas injustiças. E quando falamos de fome política, temos que falar sobre ação, reação e principalmente motivação e justiça primariamente. Mundos ficcionais podem enfrentar crises alimentares por motivos estruturais. Terra improdutiva, má distribuição, monopólio, pragas, guerras ou desastres naturais. Em Interestelar, a praga agrícola que destrói os alimentos da Terra gera um colapso econômico global e redireciona investimentos, profissões e prioridades da humanidade. Já em Princesa Mononoke, a exploração de recursos pelas forças industriais coloca ecossistemas inteiros em risco, afetando diretamente a disponibilidade dos alimentos. No seu world building, a economia pode girar em torno do cultivo de um único alimento, da domesticação de uma criatura específica, de mercados negros de comida ou de cidades que sobrevivem graças a caravanas que podem ou não podem chegar. E quando falamos sobre fome econômica, é um pouco mais difícil de você transportar da parte do fundo a uma parte mais para frente. Deixar a fome econômica como uma motivação, ou como um pano de fundo, ou simplesmente quais seriam os motivos para que você está fazendo isso, é algo mais fácil. Colocar como,
tal pessoa, líder ou tal coisa está fazendo a destruição, ou uma grande praga está acontecendo, uma grande guerra está acontecendo. Então, aqui é mais nesse aspecto. Porém, se você quiser abordar, mesmo utilizando esse plano de fundo e ainda deixar mais intenso, é você saber a palavra-chave que é consequências. Entender como essas coisas afetam diretamente toda a narrativa e todo o cenário. Porque uma coisa é falar assim, nós estamos em guerra. Beleza, estamos em guerra, aí você passa por uma cidade e tá tudo muito bem maravilhoso. Se você não gerar uma motivação de porquê, ou justificar de alguma forma, ou com um estranhamento, ou até mesmo com uma motivação real, eles estão lucrando com a guerra, ou a política daquele reino mascara para a população, onde os afetados ficam apenas nas periferias ou são direcionados para algum lugar específico, fazendo com que mascare aquilo. Então, interessante agora dessa fome mais relacionada à economia, é mais interessante você entender como a sua fome, seja ela motivada por qualquer aspecto interessante, guerra, praga, destruição ou qualquer coisa, mas como isso afeta diretamente, consequências. Antes era ação e reação, bate e volta. Agora, na economia, é uma coisa um pouco mais silenciosa. Porque aquilo, apesar de afetar diretamente, quando a gente fala assim, quer fazer com que o brasileiro haja, é só atingir o bolso dele. Mas quanto tempo a população precisa sofrer e quão fundo do poço algo precisa estar para que o bolso realmente pegue? Antes o tomate era R$3, agora o tomate é R$3,50. É só 50 centavos. Mas se for ver, 50 centavos de R$3 é bastante coisa. Ou até mesmo, antes era 3, agora é 4. Beleza, aumentou R$1. Porém, estamos considerando algo que era 3 e aumentou em 33%. Então é interessante aqui você ver que o aspecto econômico ele é mais silencioso, mas ele afeta, e esse é o principal ponto, consequências. Religiões frequentemente relacionam comida à pureza, ao sagrado e ao pecado. O jejum é utilizado como disciplina espiritual em práticas reais e fictícias. Em Fullmetal Alchemist, o pecado da gula é simbolizado por um personagem que consome sem limites, refletindo excessos morais e espirituais. Em tradições, como por exemplo na Ordem Jedi, o desapego ao corpo inclui relações minimalistas com comida, conectando-se a disciplina ao foco espiritual. Em um mundo ficcional, a fome pode ser interpretada como prova divina, castigo, teste de fé, ou trilha para a iluminação. Alguns povos podem acreditar que espíritos controlam colheitas, enquanto outros associam privações e rituais de passagem ou renascimento simbólico. Então aqui nesse aspecto, a palavra-chave é ferramenta. Como utilizar a fome como ferramenta religiosa? Vai ser uma ferramenta de punição? Vai ser uma ferramenta de provação? Vai ser uma ferramenta de fortalecimento, apesar de que a privação de fome gera consequências dentro do seu corpo? Porém, se nós considerarmos diversas religiões e filosofias, a fome pode ser controlada a partir do seu aspecto da mente sobre o corpo. E a espiritualização daquilo, onde até mesmo dentro da religião espírita onde eu frequento, quanto mais espiritualizado o corpo for e a gente evoluir dentro da escala evolutiva da espiritualidade, a nossa necessidade de alimentos carnais vai diminuindo. Mas, por enquanto, aqui no planeta Terra, podemos comer normalmente, porém, cuidado com a gula, como é mostrado também em Fullmetal Alchemist, onde ele é representado. Os pecados capitais são representados pelos homúnculos, onde isso é simbolizado tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então é interessante porque aqui, como a fome é uma ferramenta, você pode até mesmo utilizar isso como um sistema mágico. Porque você pode relacionar a fome como uma motivação mágica, como aparece, por exemplo, Toriko. De acordo com não apenas o nível de fome, mas o nível de fome, desejo e vontade do Toriko faz com que o personagem mude. E dependendo daquilo que ele come, coisas podem acontecer. A sua evolução do seu corpo, o tipo da sua técnica, ou como isso afeta a sociedade. Então é interessante que colocar a fome, ou no caso a fome / alimento, como ferramenta,
vai gerar muitas coisas. O personagem, tendo a sua fé, utilizará da fome para tal coisa. A partir desse aspecto de fé, geopolíticas podem acontecer. A política vai gerar um poder em cima porque a fome é algo não. Eles não estão comendo por causa da fé deles, ou aprovação divina, onde deuses... Você pode até mesmo colocar deuses como realmente Deméter, como aquela que vai controlar as colheitas. Podemos considerar que os espíritos das florestas são as bênçãos dos alimentos. Ou como aparece, por exemplo, em Avatar, aos filmes da galera de Pandora, onde ao se alimentar ou matar um ser vivo, ele tem todo um ritual espiritual agradecendo a mãe natureza por sacrificar um dos seus filhos para que ele se alimente. Então você pode utilizar isso como uma ferramenta positiva, negativa, de controle, econômico. Usar então, palavra-chave, ferramenta, como você vai utilizar da fome como uma ferramenta de fortalecimento ou construção, ou castigo, ou manipulação para o seu universo. A fome também pode ser metafórica. Pode representar desejo, ambição, sede de poder, necessidade de pertencimento ou busca por significado. Em Death Note, Light Yagami é movido por uma fome de justiça e controle absoluto do mundo. Em Kimetsu no Yaiba, os demônios sentem fome de sangue, mas essa fome também simboliza traumas, desejos reprimidos e transformações identitárias. Em Senhor dos Anéis, o anel desperta um tipo de fome espiritual que consome seus portadores. Integrar esse tipo de fome ao world building permite criar camadas psicológicas e temáticas mais profundas. Mundos onde as pessoas não buscam apenas alimento, mas propósito. Essa fome metafórica ela pode ser, obviamente, muito positiva como extremamente negativa. Se você busca como uma fome da ambição que quer ser o melhor, você pode, às vezes, ser uma pessoa extremamente maldosa, dependendo de como você manipula isso. Se você, mestre, você, escritor e escritora, quer construir um personagem mau, é muito simples. É só fazer com que aquele personagem, como se fosse simples pra caramba, mas a técnica primorosa é aquele personagem não acredita que ele é mau. Nenhum personagem maldoso fala, eu sou mau. Claro que existe, mas aqueles mais profundos, com camadas, acreditam que são bons. Ou pelo menos acreditam que estão certos. Por isso, se estão certos, não são maus. Então é interessante que aqui, colocar essa fome de alguma coisa vai gerar um protagonista ou um antagonista, um mocinho ou um vilão. A busca pela fome, pela justiça, se for totalmente com uma fome absurda, você vai virar um Light Yagami. Mas se a sua fome por justiça, onde ajudar o próximo é a sua alimentação, você se torna um super-homem. Então o interessante aqui da forma abstrata é você realmente entender que quando você consegue dosar desejo, vontade, propósito, ambição, pertencimento, você vai ser alimentado por isso. Eu tenho a ambição de ser melhor, por isso vou atrás de ser melhor porque o sucesso me alimenta. Eu busco pela justiça, então eu farei porque a justiça me alimenta. Eu pertenço a esse grupo de pessoas que tem esse tipo de vida. Então buscar esse tipo de vida me alimentará pelo pertencimento. Tanto que a gente pega que muitas vezes eu acredito que o desejo do Naruto ser Hokage é pertencimento. Então toda a sua fome de ser aquilo, de se superar, de ir atrás de ser o melhor, é pelo pertencimento. Ter alguém para dizer, você é meu amigo, você é um querido, eu te vejo. Então a fome aqui, a fome abstrata, onde a gente trabalha muito mais como uma fome, entre aspas, emocional, caso queira colocar dessa forma, é como você vai abordar esses elementos para buscar, fazer, acontecer. E dentro dos seus mocinhos ou dos seus protagonistas, você vai construir como a fome e o que o alimenta. E nos seus vilões, nos seus antagonistas, nos seus malvadinhos, você vai fazer com que essa fome o consuma e ele deseja
tento sobreviver, porque a fome é uma necessidade fisiológica, e ele vai atrás desse alimento a qualquer custo. Então, pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês que a fome não é simplesmente um aspecto. A fome, ele é um elemento que constrói, que destrói, que manipula, que motiva, que reestrutura, que ressignifica, que molda. Claro que você pode utilizar a fome como um aspecto diretamente fisiológico, onde, por exemplo, acontece em Hakusho, onde a fome que Raizen tem faz com que ele se define, porém a quebra da promessa e da sua moralidade de nunca mais comer um ser humano faz com que ele deseje a morte no final das contas. A ambição de querer ser maior, ser melhor, levando para um lado mais escuro, um lado mais caloroso. Você pode colocar a fome como um aspecto que constrói a sociedade, ou a reconstrói, ou a manipula, ou a molda da forma que você quiser. Você pode colocar a fome como o principal elemento que comprova uma xenofobia, um preconceito, um racismo, uma institucionalidade. Você pode usar a fome de vários níveis, porque como a fome está relacionada à necessidade do ser humano, qual é a ferramenta que você vai usar? Motivadora? Construtora? Moduladora? Qual? E dentro dessas fomes, com certeza você vai colocar muito mais intensidade para as narrativas que você for fazer. Se você chegou aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você já parou para pensar como a fome pode manipular de diversas formas e qual seria algum outro elemento que você acha que a galera deveria aprender a desenvolver. Ou no caso, qual é um que você tem dificuldade e gostaria de umas dicas que pudesse ser e desenvolver cada vez mais. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!